Os 4 Evangelhos. Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21. Missão do Messias, seus poderes, vias de purificação sempre abertas aos espíritos culpados, que, como todos os outros, têm que chegar ao fim. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar. Muitos doentes o seguiram e ele a todos curou, ordenando-lhes que não o descobrissem, a fim de que se cumprissem estas palavras do profeta Isaías. Eis aqui o servo que elegi, o meu bem-amado, em quem muito se compraz minha alma. Sobre ele porei o meu espírito, e ele às nações anunciará a justiça. Não discutirá, não gritará, e ninguém lhe ouvirá a voz nas praças públicas. Não acabara de partir o caniço já quebrado, e não apagará a mecha ainda fumegante, enquanto não alcance a vitória da justiça. E no seu nome as nações porão todas as esperanças. Despindo-se da letra o espírito, facilmente compreensíveis se tornam não só as palavras do profeta Isaías aos hebreus, com referência ao Cristo, mas também a indicação do cumprimento dessa profecia, relativamente aos fariseus que conluiavam contra Jesus, estudando os meios de que poderiam lançar mão para perdê-lo, inquirindo uns dos outros como contra ele atentariam. E ainda a proibição feita pelo Mestre aos doentes que o haviam acompanhado e que foram curados. Jesus é servo e bem-amado de Deus, pela sua qualidade de espírito puro e perfeito. Deus o elegeu quando o fez protetor e governador do vosso planeta. Nele se compraz, fazendo-o participar do seu poder, da sua justiça e da sua misericórdia, dando-lhe a investidura de vosso mestre, encarregando-o de presidir a formação da terra, de a guiar e conduzir com tudo o que nela se move e existe, com a humanidade que a habita, pelas vias do progresso físico, moral e intelectual, incumbindo-a de vos levar à perfeição que haveis de atingir. Deus fez e faz que seu Espírito constantemente sobre ele pouse, comunicando-lhe diretamente a inspiração. Pelo desempenho da missão terrena, Jesus anunciou às nações a justiça, mostrando-lhes a única linha de proceder segura e reta que conduz ao fim colimado. Ainda agora, chegados os tempos da era nova e regeneradora do Espiritismo, ele anuncia a justiça às nações, por intermédio dos Espíritos do Senhor, os quais, em seu nome, desenvolvem e explicam, em espírito e em verdade, a boa nova que ele em pessoa pregou aos homens. Esses Espíritos também mostram a todos, novamente, aquela linha de proceder segura e reta, iluminando em nome do Espírito da Verdade a estrada do progresso, por onde todas as criaturas, tendo a guiá-las a luz espírita que se irradia do facho da verdade, podem avançar com passo firme, cultivando a ciência, a caridade, o amor, selos da aliança entre a fé e a razão. Estas palavras do profeta, referentes a Jesus, ele não discutirá, não gritará, e ninguém lhe ouvirá a voz na praça pública, encerravam uma alusão ao hábito que tinham os hebreus de se reunirem nas praças públicas a fim de deliberarem sobre assuntos graves, procurando cada um abafar com a voz a dos seus adversários, para que a sua opinião prevalecesse. Jesus não discutiu desse modo, não gritou, ninguém lhe ouviu assim a voz nas praças públicas. Ele, como já se vos tem dito, falou com autoridade, mas não da maneira por que falavam os escribas e os fariseus. O caniço já quebrado, a mecha ainda fumegante, significam os espíritos culpados, nos quais uma tendência, por muito fraca que seja, há sempre que melhorarem. Jesus não acabará de partir o caniço já quebrado, não apagará a mecha ainda fumegante, como nunca o fez, porque, tendo todos os espíritos que alcançar a meta, ele a nenhum culpado repele, até que venha a justiça, isto é, até que o espírito pela expiação se despoje dos vícios que o tornam injusto, impuro,
assim como dais a Jesus o qualitativo de justo na significação de puro. Do mesmo modo, aqui o termo injusto é empregado como sinônimo de impuro. Não acabará de partir o caniço já quebrado e não apagará a mecha ainda fumegante, enquanto não alcance a vitória da justiça. Estas últimas palavras querem dizer: enquanto os espíritos que encarnam na terra não se tenham purificado, seja nesse planeta, ao tempo da sua renovação, seja nos mundos inferiores, para onde serão mandados a expiar suas faltas, durante séculos, os que, naquela época, se conservarem culpados e rebeldes. Sendo certo, porém, que todos os espíritos hão de chegar ao fim para que foram criados. Certo é também que Jesus não acabará de partir o caniço já quebrado, nem apagará a mecha ainda fumegante. Os que, na época da renovação da terra, se conservarem culpados e rebeldes, verão claramente que no endurecimento de suas almas e na sua voluntária cegueira está a causa de serem degradados para mundos inferiores. Neles se manifestará então, sob a ação do terror da expiação, do pesar e do remorso, uma tendência, por mais fraca que seja, para se melhorarem. E as nações nele porão suas esperanças. Significam estes dizeres que todos compreenderão ser a sua moral a única que pode obrigar os homens a progredir. Todos confiarão na sua influência para atingir a perfeição. A revelação atual abre e inicia esta fase nova. As palavras do profeta Isaías tinham de cumprir-se com relação aos fariseus que conspiravam contra Jesus. Por isso que eles eram o caniço já quebrado, que o Mestre não acabaria de partir, e seriam, depois da morte, a mecha ainda fumegante, que o Cristo não apagaria, porquanto lhes cumpria, como a todos os espíritos, purificar-se pela expiação, despojando-se dos vícios que os faziam injustos. E para que tais palavras se cumprissem mais depressa, Jesus proibiu aos doentes que o acompanhavam e foram por ele curados que o descobrissem. Fazendo-lhes essa proibição, queria o Mestre evitar que aqueles espíritos culpados, excitando-se ainda mais culpados se tornassem, expondo-se conseguintemente a expiações ainda mais duras. Graças a Deus.